Good morning, good afternoon, good evening. Hello, nono ano. Como estão? Tudo beleza? Espero que sim. Caso vocês não se lembrem quem sou eu, ó, Titãozinho aqui para vocês. Vamos lá. Então vamos ver aqui as questões. Ok, first one. Primeira. Escolha a alternativa certa no futuro simples. Beleza, vamos lembrar aqui como é o futuro simples. No futuro simples, você acrescenta na sua frase o auxiliar will, ok? Se você não coloca o auxiliar will, a frase não irá para o futuro, certo? Pensem nele como uma espécie de máquina do tempo. Vamos ver aqui um exemplo. I go to the drugstore. Eu vou à farmácia. Se você fala dessa forma aqui, você está usando o presente simples, certo? O detalhe do presente simples é que, às vezes, ele indica uma coisa que você faz com regularidade, certo? Uma atividade que você faz todos os dias. Você pode dizer, eu tomo banho, eu tomo café, eu almoço. Tudo isso é presente simples. Então, eu não sei se ir à farmácia é uma atividade regular para você. Eu, de vez em quando, estou lá. Então, I go to the drugstore, certo? Pessoa I, para começar, né? Começa com a pessoinha igual ao português. Eu, verbo ir. Go, eu vou. A, você vai usar esses dois aqui, né? O to, que indica direção, e o the, que é o artigo definido, né? Que define a farmácia. E tá aqui farmácia, drugstore, certo? Não é a loja de drogas, tá? Drugstore é a farmácia. É que aquela palavra pharmacy, que também existe, que é até com PH no começo e com Y no final, ela é meio antiquada, sabe? E como ela tem origem latina, eles não usam muito. É mais fácil para eles usar essas palavras aqui, que para nós são muito estranhas, do que utilizarem palavras derivadas do latim. Para eles são palavras mais complexas e, além disso, elas são mais bem vistas, mais utilizadas nos meios mais formais, por exemplo, o meio acadêmico. Quando você vai encontrar, por exemplo, o nome de uma planta, vocês já devem ter visto isso nos livros de ciências de vocês, tem um nome comum que a gente conhece e provavelmente ao lado, entre parênteses, você vai encontrar um nome bem esquisito, que é o nome em latim daquela planta. Então, para eles, para os gringos, digamos, essas palavras em latim elas são mais difíceis, né? Derivadas do latim são coisas complicadas, complexas, que são usadas por pessoas de maior educação no sentido de estudo, ok? Então eles preferem usar essas palavras assim, ó. Para a gente é muito esquisito, bem diferente, nada a ver com o português, né? Então vamos lá, vamos deixar isso aqui de futuro, ou de presente simples no futuro simples. Você só precisa acrescentar o auxiliar will, né? Que eu falei. Detalhe, onde acrescentar o will? Você vai acrescentar o will entre a pessoa e o verbo principal. Ou seja, bem aqui. Pessoa que realiza a ação, eu. A ação, ou o verbo principal, go. Vamos colocar o will bem aqui no meio. I will go to the drugstore. Eu irei à farmácia. Você poderia traduzir como eu vou à farmácia? Pode, não tem problema não. Mas como ele é o futuro simples, ele é mais essa questão de você transformar o verbo ao acrescentar o sufixo nele, né? Então, ir fica irei. Beleza, esse aqui é o nosso exemplinho. Vamos destacá-lo aqui como um exemplo. Agora vamos entrar na questão de fato. A Mary diz: I am about to fall asleep. Que eu me lembro, já disse a vocês que isso aqui significa que ela está quase dormindo, né? I need to wake up. Eu preciso acordar. Preciso despertar. Aí a amiga dela, a Claire, vai dizer aqui I, you, some coffee. Então, eu, você, some. Lembra de some? Ideia de soma ou de um pouco. Vou te trazer um pouco de coffee. Né? Te trazer um pouco de café. Como é que você vai dizer que a Claire irá trazer um pouco de café para a menina? Será que você vai usar isso aqui, ó? Apóstrofo, ou essa aspinha, com dois L's e o go? O que é que isso aqui quer dizer? Isso aqui é a contração do will. Quando você usa o will junto de uma pessoa, no caso aqui seria a pessoa I, você pode fazer isso. Em vez de você colocar o WI, você só coloca o apóstrofo, que é essa espécie de aspa,
que está bem aqui, e deixar os dois L's depois. É a forma contraída do verbo auxiliar will. Então, aqui nós já temos a pessoa I. Será que nós podemos colocar só, então, a apóstrofo L ali, o go? Ou a gente vai colocar uma das outras? Vamos ver aqui, ó. O verbo ir, né? Faz sentido, ó. I'll, o som muda. Em vez de ser I will, fica I'll. I'll go, you some coffee. Eu vou, tu, um pouco de café. Não rola, né? Falta alguma coisa aí. Então não é a A. Vamos ver a B. Am going to get. Vamos ver isso aqui, ó. Am é a forma do be para sou ou estou, né? Exclusivo da pessoa I. Então esse começo aqui estaria certo. I am. Going to get. O going to é uma forma de futuro, certo? Só que nós não estamos lidando com o futuro com going to nesse momento da nossa matéria, certo? Going to é depois. A gente está agora vendo o futuro com will. Então, estaria certo. Se fosse esse o tempo verbal que eu pedi. O get é aquele verbo que serve para tudo no mundo. Lembra? Eu encaro ele como uma espécie de coisar. Tudo que a gente não sabe o que vai dizer, a gente fala que vai coisar. Então, no inglês, o get ele serve para dezenas de coisas diferentes. Vai depender de quais palavras estão ao lado dele. Então, se você dissesse I am going to get you some coffee, estaria certo. Tirando o detalhe que eu não quero going to aqui. Eu quero will. Vamos ver a D. Ó. A D é bem parecida. Am going to get to. O am going to get a gente já sabe que é vou pegar, né? To. I'm going to get to you some coffee. Esse aqui, o detalhe é só esse to. Além, claro, de não ser o futuro com will. O to aqui ele não é necessário. Get to you, não. Basta dizer get you. Certo? Então também não é esse. Vai ser letra C, né? Will get. I, pessoinha. Will, auxiliar, que manda o verbo to get, que aqui tem o sentido de pegar, né? Ou de buscar, para você um pouco de café. Vou te buscar um pouco de café. Vou te trazer, vou te pegar um pouco de café. Ok? Beleza, então will get. O get, verbo principal. Will, verbo auxiliar, que manda o outro verbo para o futuro. Belezuras. Vamos para a segunda. Segunda questãozinha linda do coração. Qual destes é o passado simples singular do verbo to be? Gente, isso aqui é o famoso pelo amor de. Né? Vocês veem o verbo to be desde que nasceram praticamente. Então, to be, ser ou estar no presente. 3 formas. Am, is, are. Passado, 2 formas. Quais são essas 2 formas? Verbo to be, será que o passado dele é write? Erradíssimo, né? Write é o verbo escrever. Será que é drove? 100% nada a ver, vacilou. Drove é o passado simples do verbo dirigir. E esse write aqui ainda está no presente. Ó. Esse aqui está escrever. Esse aqui pelo menos está dirigiu, está no passado. Né? Vamos ver aqui o went. Not. O went, gente, ele é do verbo to go. Certo? É o passado simples do go. O went é fui, foi, foste. Não é ele. Been. Esse been aqui com 2 S, ou been, ele é to be. Só que ele não é o passado simples, ele é o particípio. Certo? Aquela terceira forma. Os verbos são sempre apresentados como presente, passado e passado particípio. Pois o been é a terceira forma, que você vai usar no present perfect. Certo? Ele é usado com auxiliar have. Para eu dizer que eu have been, que eu estive em algum lugar, por exemplo. Então, a forma simples, passado singular, was. I was a student. Eu fui um estudante um dia aí. Na verdade, ainda sou, né? Vamos lá, terceira. Relacione. Letra A, simple future. Letra B, present perfect. Letra C, simple past. Letra D, simple present. Vamos lembrar quais são as características. Simple future. Você faz com o auxiliar will, né? Que a gente usou aí no começo. Present perfect. Eu acabei de falar com o exemplo aqui do been. Você usa o verbo auxiliar have e você usa o verbo principal na forma passado particípio, certo? Simple past é a forma simples do verbo no passado. O exemplo aqui na segunda questão, to be, o passado dele é was.
Olha aqui acontecendo aquilo que eu sempre falo em sala de aula. Uma questão pode ajudar a responder a outra. Comecem a fazer as questões pelas mais fáceis, certo? Pega a provinha ou a tarefa, lê as questões. Você não precisa sair respondendo imediatamente, não. A não ser que esteja muito fácil para você, aquela questão que te bate o olho, né? E você já vai logo respondendo ela. Mas se você quiser responder com calma, para ter mais segurança nas respostas, principalmente se tratando de prova, vamos dar uma lida na prova toda, né? Ou então uma olhada rápida que seja, porque aí você já identifica quais questões são mais fáceis para você. O ideal para você responder o máximo de perguntas possível é você identificar logo as mais fáceis. Você se livra logo delas, né? Elimina logo as mais fáceis e deixa aquelas mais difíceis para depois, porque você vai gastar mais tempo nelas. Então, por exemplo, a prova tem 10 questões. Você sabe resolver 7, tem 3 que você fica embananado. Se você for começar por essas 3, você não resolve nem as 3 e as outras 7 que você sabia, já era, né? Então não façam isso. Comecem pelas mais fáceis. E se vocês já lerem todas as questões também, vocês vão ver que algumas questões têm a ver com outras e de repente ela pode te levar a inferir a resposta, né? A chegar na conclusão de que aquela resposta é a que você achava ou que é diferente do que você achava, porque você viu a dica na questão seguinte, tá bom? Prestem atenção nas questõezinhas, né? Elas sempre lhe ajudam. Então, simple past, no caso aqui a gente usou, né? Was. Simple present, afirmativa é a forma básica do verbo. Simple present você vai usar auxiliares quando você usa a interrogativa e a negativa. No caso, por exemplo, o nosso famoso don't, né? O don't é a parte de negativa, ou você pode usar ele também na negativa do presente, certo? Então, afirmou, só o verbo. Você negou, você vai usar o don't. Perguntou, você pode usar ou don't ou só o do, a não ser que seja uma terceira pessoa do singular. Aí você vai usar o does, né, para substituir. Então vamos dar uma olhada aqui como estão feitas as frases ao lado. I like movies. Eu like, o verbo que vocês conhecem mais do que qualquer um, gostar. Movies, descobrindo o que são movies? A gente vê os movies no cinema, né? Ou em casa. Então, filmes. Eu gosto de filmes. É uma frase afirmativa no presente, ok? Então, presente afirmativo, presente simples, né? Então, ela me parece aqui a letra D. Vamos colocar o Dzinho aqui. Segunda frase. I will buy some food. Vamos lá. I sou eu. Buy, lembra que verbo é esse? A gente usa dinheiro para buy things, né? Para comprar coisas. Então, vou comprar um pouco de food, comida. I will buy some food. Comprarei um pouco de comida. Tem will. Pronto, ele já está entregando aqui o que é. Ó. Simple future. Futuro simples. Letra Azinha bem aqui. We have been friends for years. Olha o que eu falei da dica quando eu falei bem aqui do been. Ó. Eu nem lembrava que a questão da frente era justamente have been, mas está aí. Ó. Verbo no passado particípio. Been. Auxiliar have. Para você dizer que vocês, ou no caso nós, né, pessoa we, nós temos sido amigos por anos, ou então nós somos amigos há anos. Você também pode entender dessa forma. Então, tem o auxiliar have, tem o verbo principal no passado particípio, e você está diante de present perfect. Vamos colocar aqui a letra B. Última frase. My parents gave me presents. Só sobrou uma, né? Por eliminação, essa deve ser o simple past, mas vamos conferir. My parents, lembram deles? Não são seus parentes, né? Olha o falso cognato. Isso aqui são seus pais, tá? Seus parentes são relatives. Seus tias, seus primos, todos são relatives. Então vamos ver aqui, ó. Gave. Gave é o passado simples do verbo que. Muda só uma letrinha aqui, ó. Muda para uma letra I, fica give. Lembra desse verbo give? O verbo give é o verbo dar. Então, my parents gave me presents. Meus pais me deram presentes. Então, realmente, você está diante de um passado simples, um simple past. Então, está aqui a sequenciazinha D, A, B, C. Ok, vamos para a quarta. Fourth, classifique os verbos como uniformes, biformes ou triformes.
Isso aqui a gente viu lá na lousa, né, naquele vídeo anterior. As 3 forminhas dos verbos, muito simples, moleza demais. Esse aqui você olha para eles e já identificou imediatamente quem que é uniforme, quem que é biforme, quem que é triforme. Ai, tio, como assim? Você tem que saber, pelo amor de Deus, a gente viu agorinha. Então, uniforme, uma forma. Biforme, 2 formas. Triforme, 3 formas. Lógico, óbvio. Bora pra cá. Então, take, took, taken. Você nem precisa saber que isso aqui é o verbo pegar, certo? Ou tomar alguma coisa. Você está vendo que ele tem 3 formas diferentes, então ele é... Letra B. Go, went e gone. Lembra que eu disse lá em cima que o verbo to go era o presente do passado. O went, olha aqui o particípio dele, gone. 3 forminhas diferentes. Maravilha. Se você pudesse fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no seu caderno, hein? Ia ser delícias. Letra C. Pay, paid, paid. Que verbo é esse, gente? É o verbo pagar. Você está vendo aqui que no presente ele é pay, no passado ele é paid, e no passado participo ele também é paid. Mas, tio, como é que eu sei que um é presente, o outro é passado e o outro é passado particípio? Pela ordem em que eles estão na frase. Sempre nas listas de verbos, vocês vão ver, inclusive nas listas lá da página 16 e 17, e também lá no final do livro, que eles vêm sempre apresentados para a gente nessa ordem. Primeiro é o presente, o segundo é o passado simples, e a terceira forma é o passado particípio, certo? Então, esse daqui, ele não é triforme, vamos só mudar aqui, biforme. Ok, molezíssima. Acho que essa foi a mais fácil até agora. Quinta questão. Escreva as formas que faltam nos verbos. Então, aqui é onde você vai consultar as listinhas para ver, né, qual é a forma seguinte do verbo. Então, find é o verbo achar ou encontrar. Nós já vimos isso. Found é a forma do passado simples dele. E o passado particípio dele também é found. Certo? Então, é o verbo achar ou encontrar alguma coisa. Aí fica achar, achou, achado. Encontrar, encontrou, encontrado. Letra D. Cried, cried. Você tem os 2 modos do passado do verbo to cry. Reparem bem, ó, IED no passado. Então, no presente, Y. Verbo to cry, que é o verbo chorar. Tio, por que você fala to cry se aí só tem cry? O to é a partículazinha que indica que ele está no infinitivo, certo? Na forma chorar. Só que a gente não escreve muito o to aqui antes, não. Vai ficar mais prático você bota só um cry aqui, certo? Ficaria tipo no imperativo chore, né? Ninguém vai te mandar chorar, espero que não. Vamos lá, letra C. Passado simples é was ou were e o passado particípio é o been. Jesusinho, que fácil, né? Esse aqui é o nosso queridão, dão, be, né? Verbo to be. Mas será que eu vou botar um be bem aqui? Não, né? Be é o nome do verbo. Dificilmente você vai ver ele dessa forma. Mas vamos deixar ele aí para vocês saberem qual é. Quais são as formas do be? Você tem 3 forminhas, né? Quais são? Tenho certeza que vocês estão dizendo aí. Am, is, are, certo? O verbo to bezinho. Vamos deixar essas aqui. Ok, gente. Então é isso. Terminamos aqui a correção da nossa atividade de revisão. Alright, espero que esteja tudo bem, que permaneça tudo bem com vocês. E até depois. Goodbye. Abraço do tio.